A porta é estreita, que vai além da moral. Fica ligado, porque isso não é só mais um canal. Harold, posso chamar assim, Harold? Deve chamar, me sinto mais jovem. Muito obrigado por sua presença aqui no portaestreita.com. Eu fico muito feliz, é uma oportunidade que a gente de conversar de assuntos que naturalmente são de interesse, porque este programa ele tem uma grande audiência, principalmente dentro da internet, que é o espaço hoje da juventude, né? Então, Harold, aproveitando essa audiência, esses internautas, vamos falar um pouquinho para conhecer o Harold de Oliveira. Harold de Oliveira, mas muita gente não sabe que você já foi menino do campo, foi alfabetizado pela mãe, depois você cresceu, foi lá para Amã. Eu, em meados do século passado, um pouco antes, eu nasci no Rio Grande do Sul, né? Família pobre, né, na época, só que no Rio Grande do Sul, família pobre é aquela que anda de pé descalços, calças todas remendadas, né, mas não passa fome, né, porque no campo não se passa fome. A fome foi uma coisa que apareceu depois com a urbanização. Aí sim, aí veio a miséria e a fome. Mas eu era muito pobre, mas meu pai muito trabalhador, enfim, tinha as atividades dele, família natural, tradicional, evidentemente, muito católica, minha mãe era muito católica, criado dentro dos valores cristãos. E no campo, evidentemente, naquele tempo não tinha energia elétrica, né? Estou falando quando foi alfabetizado. Sim. Era luz de vela e de candeeiro. O candeeiro era uma lamparina de gás, um lampiãozinho de querosene. De querosene. Então, isso altera o comportamento das famílias. A gente ia dormir mais cedo, acordava mais cedo, mas quando tinha que estudar à noite, então minha mãe me ensinou o que ela sabia, né? Primeiro ano, alfabetizou na realidade, né? Depois eu tive que ir para a cidade para poder continuar nos estudos. Fui para uma escola pública. O senhor estudou, inclusive, com um colégio franciscano, com padres Depois, mais tarde, no ginásio. Antes, aí fui, mas ainda no campo? Primário. Ainda no campo já? Não, aí na cidade, São Luís Gonzaga. Mas no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, estou no Rio Grande do Sul. E, então, eu garoto, eu me lembro que fui para a cidade, ainda menino pobre, acabei ficando lá no que chamam de pensão, e lá eu fiz meu primeiro negócio, uma engraxataria. Para engraxar, foi engraxate, para engraxar as botas daquelas gaúchos que vinham, mascates que vinham para vender, vendedores ambulantes, né? Vinham, ficavam no hotel, fim de semana eu faturava, e faturava muito. Tinha grana, boa, Grana. Eu era o menino pobre mais rico da cidade. Mas, enfim, isso me dava a oportunidade de eu estreitar os meus relacionamentos com todo mundo, todos os meninos, na praça. Pobre, rico, filho de fazendeiro, ou não importava. E eu também ajudava, comprava bola de futebol, né, que todo mundo gostava de futebol, né. Naquele tempo jogava com bola de meia, né, enchia aquilo de lã e jogava. Mas aí eu tinha dinheiro, né, a engraxateria funcionou, aí então eu comprava a bola. Mas tinha um acerto, olha, eu dou a bola, mas eu tenho que jogar de centroavante. Não vamos botar no gol, né? É o dono da bola, sempre assim, né? Senão não tem bola. Não, mas isso era uma vida muito saudável, né? Eu sempre tive, embora numa situação do ponto de vista material, né, pobre, mas nunca senti isso. Isso nunca afetou a minha vida, pelo contrário. Para mim, todas as pessoas eram iguais. Se alguém tinha mais do que eu, para mim era uma meta. Eu também vou ter. Tá ali, vamos em frente. Que eram meus projetos. Aí, quando eu era mais velho, sou o filho mais velho da família, quando meu pai mudou para a cidade para trazer os outros menores para estudarem, né, eu fui para Porto Alegre, fazendo já... antes passei pelo ginásio. Sim, dos franciscanos. Logo depois da guerra, os americanos tinham várias missões nesses espaços onde o nazismo havia entrado. E no Brasil tinha entrado, através da Quinta Coluna Argentina, digamos assim, uns vetores nazistas. Então os americanos mandaram para cá missões, né? Eram padres franciscanos, em cidades como essas e tal, eles faziam então, entravam pela área da educação e fizeram um ginásio lá fantástico, o ginásio Santo Antônio de Pádua, um ginásio, e eles muito evoluídos em relação a nós, a gente não conhecia isso, então eles ensinavam além do ensino, evidentemente, seguindo as diretrizes
do Ministério da Educação, eles ensinavam arte, artesanato, canto, todas essas coisas a gente aprendia. E era muito interessante, porque a gente, no Sul, a gente vive uma vida tosca, né? Muito bronco, né? Eu era muito bronco. E eles então puxaram um brilho, entende? Deram um acerto. Uma repaginada nisso. Né? Uma repaginada. E eu fui para a cidade, para Porto Alegre, e em Porto Alegre, então, eu fui fazer o científico, já com muita dificuldade também, por questão financeira, né? De família. Aí a porta que se abriu, que eu poderia, se eu passasse no vestibular, no exame, seria fazer concurso para a Escola Preparatória de Cadetes de Porto Alegre. Tinha uma em Porto Alegre, uma em Campinas e outra em Fortaleza. E eu fiz para Porto Alegre. Então a gente concorria num concurso único para o Brasil todo. Concorri com mais ou menos 10 mil candidatos para umas 400 vagas. Aí, primeira relação que veio, eu fiquei. Mas veio uma segunda relaçãozinha, aí eu entrei lá, último da fila, do último vagão, do último comboio, mas consegui passar e entrei para a escola. A porta é estreita, então clica portaestreita.com, fica por dentro do que tá rolando, vai ser... Quando estava no Exército, né, eu fiz esses cursos todos. Aí tomamos uma decisão mais ou menos conjunta com os meus chefes militares imediatos e eu fui convidado para ir para a Embratel, que estava sendo estruturada nessa época. A Embratel foi reestruturada em 1965. E eu, em 67, saí e vim ser engenheiro da Embratel e logo depois fui executivo, aqueles cargos intermediários. E, finalmente, em 74, fui diretor de engenharia da Embratel, diretor de desenvolvimento. Eu vivi intensamente esse período, que tivemos aí diversos pontos nodais, né? TV a cores, né? Foi uma época interessante na escolha do sistema, né? Tivemos os primeiros planos nacionais de distribuição de canais de televisão, antes em VHF, depois no HF. Enfim, muitos estudos eu participei tecnicamente deles todos, às vezes como engenheiro, às vezes como economista, às vezes como os dois, mas vivi intensamente tecnicamente. Então eu vim ser executivo do setor de telecomunicações, evidentemente, aí me deu uma outra abertura, viajei o mundo todo fazendo treinamento ou fazendo conferências, mostrando o que era o nosso sistema. A Embratel se transformou numa empresa padrão internacional e tudo isso aconteceu nos anos 70. Né? Nesse período, ainda fui gerente por quase 4 anos da Embratel na Amazônia, na implantação dos sistemas de telecomunicações da Amazônia, e depois, mais tarde, como diretor da Embratel, implantamos sistemas de satélite. Né? Enfim, e essas coisas todas andaram, de sorte que, no final dos anos... já quando eu estava na Embratel, no terceiro ano como diretor, eu fui para os Estados Unidos para a Intelsat. Eu fui governador da Intelsat durante um período de 2 anos e pouco, e nesse período tive uma vida intensa, também internacional, e mais voltada para a técnica, mas também executiva, nessa área de gestão e administração de satélites de telecomunicações. E foi o que eu fiz nesse período. Quando eu voltei de lá, eu voltei... Eu voltei para o Rio de Janeiro, evidentemente, mas eu tinha saído, né, como diretor. Os espaços estavam todos ocupados, né? Aí eu saí para uma alternativa de me candidatar a deputado federal. Por quê? Lá nos Estados Unidos, com um grupo de brasilianistas, né, cujo patrono era um grande economista nosso, Mário Henrique Simonsen, que era uma pessoa que eu tinha relações pessoais, eu estudei, fiz um curso de engenharia econômica com ele, o primeiro curso que ele fez de engenharia econômica, eu fui cobaia. Enfim, a gente... do Simonsen. Né? Enfim, e depois ele tinha esse grupo lá e eu fornecia informações do Brasil para esse grupo. Quando eu voltei, eu perguntei para eles qual era a do Brasil, já que eles tinham estudado tanto o Brasil, eles disseram, não, o Brasil vai se redemocratizar no começo dos anos 80, acrescentaram que seria pela via política ou por uma via não convencional de revolução, etc. Mas esse período justamente é um período de ditadura, né? Regime de ditadura aqui no Brasil. Estava acabando, né? Porque eu pertencia ao grupo de quem queria entregar o poder para os civis. Sim. Da redemocratização. O que isso influenciou
Nesse histórico de trabalho, a sua saída para os Estados Unidos, o que esse regime influenciou na vida do senhor, tanto profissional como vida familiar? Não, eu digo para você, e tenho que reafirmar isso aqui, porque eu vivi intensamente, eu vivi durante o regime militar, como profissional do setor de telecomunicações e como um homem e uma família feliz. Sim. Não havia violência na rua, você podia andar à vontade, o povo era feliz e tal. É verdade que havia um grupo que hoje diz que queria restaurar a democracia, não, queriam implantar um sistema comunista no Brasil. Né? E eles fizeram uma força muito grande, até pela luta armada. Então havia uma luta, né? Um confronto interno nessa ali, área. já querendo... Não, interno não, havia nas ruas de São Paulo, havia no Araguaia, tudo que era canto, mas isso ficava fora. O povo era feliz, porque o regime militar foi um apelo feito pela nação, protestos e tudo, e eles fizeram esse apelo e então aconteceu. Claro, você fala uma ditadura, eu digo que é um regime militar, né? Porque na realidade uma ditadura tem um ditador. Nós nunca tivemos um ditador, nós tivemos uma instituição, que eram as Forças Armadas, que na época eram uma reserva moral do país e que foram chamados a assumir. E nesse período tivemos aí 4 presidentes, quer dizer, 5 presidentes na realidade. Né? Quer dizer, nós tivemos, porque um faleceu, mas que foram 5. Mas de qualquer maneira, foi um regime militar. Eu não atuava ativamente na repressão aos comunistas, não, porque eu era um profissional que eu trabalhava na área do desenvolvimento do país. Né? Então foi o que aconteceu comigo. E aí foi, no meio político e tal, conheceu em 82 o cristianismo, na verdade. Foi uma coisa interessante. Eu me preparando para... Porque todas as coisas que eu fiz na minha vida, antes eu me preparei muito, muito. Então, para ser deputado, embora eu já fosse engenheiro, economista, com uma vasta experiência no setor, eu me preparei para ser deputado, conhecer o Brasil. Então, eu fiz a Escola Superior de Guerra, que analisa a conjuntura do país. E eu passei um ano internado lá, e nesse ano eu conheci o pastor Nilson do Amaral Fanini e o pastor Irlande Pereira de Azevedo, que era da 1ª de São Paulo. E ficamos amigos. E foi o período justamente que eu larguei o cachimbo. E eu me converti, depois fui batizado mais tarde lá na igreja de Niterói, através do pastor Fanini, que era uma figura esplêndida do ponto de vista pastoral, como evangelista. Ele conhecia todas as lideranças de todas as denominações na época. Então eu pude conhecer as grandes lideranças pentecostais da época através dele, nas cruzadas, etc. Isso vale uma história do que aconteceu e da importância que teve aquele momento no avivamento, para que nós chegássemos a ter hoje cerca de 50, 60 milhões de pessoas evangélicas no Brasil. Harold, então, em 82, cristianismo, através aí, você viu que o instrumento foi o pastor Fanini, o outro pastor de São Paulo, qual é o nome dele mesmo? Irlande Pereira de Azevedo, era o pastor da 1ª Igreja Batista de São Paulo. Praticamente comunicador aí no sangue, né? A via de comunicação inteira na sua vida aí, dentro de você. Especializado em comunicação teria que social, fazer alguma coisa aí na comunicação no segmento cristão. Surge... através da sua filha, primeiro que tentou, vocês dois, explica um pouquinho, a MK Publicitar. Como é que foi isso aí? Como foi o Foi interessante, porque nós comemoramos as nossas bodas de prata, né, em 1985, 25 anos de casado. Eu já sou casado há mais de 50 anos com a Evelyn. Então, nós comemoramos 25 anos. E nessa comemoração, a Marina fez uma surpresa e cantou 2 hinos. 2 hinos na cerimônia. Né? Um era o Autor da Minha Fé, que é um hino tradicional, né? Fantástico, Paulo César, né? E o outro foi Deus o Cordeiro nos deu. Nunca mais ouvi, mas era um hino interessante. E ela cantou esses 2 hinos e foi muito bem aceito, não só pela nossa comunidade evangélica, mas principalmente porque, como eu era, nesse tempo, eu era autoridade nesse dia, nesse período, vice-presidente da Telerge. Sim. Que a Telerge era a empresa de telecomunicações do Rio. Então, eu tinha uma relação muito grande fora do meio evangélico, claro.
Então, esse pessoal veio para a cerimônia e apreciaram muito a Marina, ela canta, não canta e tal. E aí ela, né, se converteu e resolveu, então, gravar o primeiro disco, fez um LP com essas duas músicas, uma de cada lado. Até aí nada de MK? Não, nada de MK. Aí começou a vender muito, porque surgiu a Rádio Melodia na época. Sim, a Melodia do Chico Silva, e a Marina era a cantora que tocava toda hora na rádio. Então a rádio cresceu, era a única na época, né? Então cresceu e a Marina ficou muito conhecida. Aí criamos a empresa em 1987. Ela criou a MK para vender os CDs dela. Dá um formato jurídico, contábil, correto, né? Para não ter problema, né? Aí ela vendeu. Eu já era deputado, né? Deputado, você sabe, é como uma mulher de César. Não basta ser honesto, tem que demonstrar toda hora, né? Então eu tinha esse cuidado. Pois é, não tinha a visão, que é a visão de hoje da MK, que é a gigante do mundo gospel. Mas já tinha essa... Aí junta outra componente. Sim. Nós éramos convertidos, estávamos na igreja, em Niterói. Sim. Mas em 90, o presidente foi eleito presidente Collor, ele abriu os portos. E quando abriu os portos, nós tínhamos um negócio que era durante 10 anos já, um negócio muito bem sucedido da Ivelisse, que era fábrica, confecções de moda praia, biquíni, canga, essas coisas todas. Não olhei para mim, eu fui responsável, não. A Ivelisse foi responsável também pela nudez, né? Pela nudez das praias do Brasil e do mundo, porque a gente exportava também. Isso foi um negócio muito bem sucedido. Mas quando chegou o presidente, ele abriu os portos. Aí a concorrência foi muito forte, né? Dos tigres asiáticos, essa coisa toda. Até hoje, né? Aí nós começamos a trocar dinheiro e decidimos o seguinte, vamos fechar tudo. E durante 2 anos nós fechamos dentro de um programa para não ter problemas trabalhistas, não tivemos nenhum. Saímos. Nesse momento foi quando surgiu esta possibilidade da Rádio Nacional na época, em 1900, no final de 91, e essa Rádio Nacional eu acabei negociando e nós, com recursos que tínhamos, aí compramos uma parte e pagamos a outra, e aí fomos durante um período longo pagando a dívida, mas mudamos a programação. Em 82, nós mudamos a programação da rádio. 92, né? 92. 92, entendi. E aí introduzimos uma programação exatamente focada, e na mesma época nós resolvemos fazer, então, um aporte grande na MK. Não, vamos transformar a MK agora numa empresa profissional. E fizemos isso. Profissionalizamos, a MK profissionalizou esse setor fonográfico dentro do meio evangélico. Eu separei algumas perguntas aqui, de alguns internautas que nos mandam as perguntas, tá? Falando agora do MK hoje, tá? O Rafael, ele mandou assim, como são escolhidos os artistas da MK? O senhor, na verdade, responde como que? O senhor é o principal executivo da MK, correto? Não, a minha mulher, a Ivelisse. Ela é presidente. Eu apenas assisto de longe, mas eu posso falar por ela. Mas o senhor deu toda a assessoria, a criação do MK? Claro, não, sem dúvida. Tem nós trabalhamos junto, a família. Família é sempre junto, entendi. Não tem dúvida. Ok. Então vamos lá. Como são escolhidos os artistas da MK? Quais são os critérios para escolher? Enfim, um caminho que o músico deve trilhar para acertar um contrato. Porque é feito um contrato, é uma coisa profissional. Não, isso é complexo, isso é uma questão complexa. Dá um panorama assim. A MK, ela é uma empresa que desde o início ela tem uma proposta profissional. Sim. Então, se é profissional, tem que partir primeiro a qualidade musical, né? A qualidade da voz vou chamar do intérprete, né? Sim. Da voz do intérprete. A qualidade musical das composições. E depois, então, tem que ver a questão da produção. E tem uma coisa que é quase que difícil de explicar, porque eu digo que é espiritual, né? É a unção realmente sobre este cantor que se propõe a ser um ministro de louvor. Porque ele vai ser um ministro de louvor, porque a música dele tem fundamentação bíblica. Se tem fundamentação bíblica, quando ele canta, quando ele louva, ele está pregando, anunciando o Evangelho. Então, aí nós sabemos que o Espírito Santo é fundamental nisso. Okay. Então, é um conjunto. A Ivelisse, minha esposa, ela adquiriu esta experiência, esse conhecimento
vivenciando. Porque ela é que faz a escolha dos repertórios, ela é que discute com os compositores, ela é que dá os temas para os compositores gravarem em certas circunstâncias que precisa fazer. Enfim, ela faz isso tudo. E ela faz depois, digamos assim, a pré-escolha ou faz a audição direta de toda essa produção e depois ela escolhe. Para fazer um CD com 10, 12 músicas, ela tem que ouvir 40, 50 músicas. Inclusive tem que levar em conta que cada cantor tem uma característica, tem um tipo de voz, tem um mercado próprio, uns são mais tradicionais, outros mais pentecostais, mais neopentecostais, enfim, tudo isso está, digamos assim, influencia nesse repertório. Entendi. Então um cantor pode ser às vezes muito bom, se achar até que ele é. Mas e a outra coisa, como a empresa é profissional e é limitado, nós não podemos ter mais do que 40 cantores e grupos dentro da empresa. Porque tem que ter a rádio tem que ser o espaço de divulgação para testar uma música de trabalho, outra música, enfim. Todas essas coisas. Que com o tempo, claro, a equipe ganhou experiência, mas errou muito para acertar essa coisa. Então, hoje, o que tem? Então, para assinar um contrato com a MK, o cantor já tem que ter uma estrada e um reconhecimento dentro do segmento evangélico. Tem que ser reconhecido. Não quer dizer que precisa necessariamente. Nós temos cantores, por exemplo, Cassiane. A Cassiane cantava nas igrejas e era reconhecida. Então, estou falando de uma que não está mais nem na MK hoje, tá? Mas ela veio e foi, né? Aí foi profissionalizada, né? Do ponto de vista, digamos, musical. E então se tornou uma das maiores cantoras no período, né, da MK. Tem outras que nunca cantaram. Bruna Carla, por exemplo, cantava, não tinha aquela... Bruna Carla, Bruninha. Ela cantava, menina, desde pequenininha. Ficou muito tempo esperando uma oportunidade na MK, porque ela tinha aquela vocação, mas ela era muito criança. Aí a mãe, mas tiveram paciência, um dia a Evelise falou, nós vamos gravar. Aí gravou a Bruna, aí gravou outro CD, e a Bruna hoje é uma bênção, né? E outra questão que é muito importante, cantor. A Evelise, que é o princípio da empresa, né? Nós não consideramos o cantor como cantor. Nós consideramos que cada um é um ministério. Tem um compromisso, ele tem que ter uma igreja, ele tem que ter um pastor que testemunhe da vida dele. Ele tem que ter essas questões todas. Então não é fácil, é uma caminhada. Mas se é da vontade de Deus e a pessoa realmente tem o dom, né, e é escolhida, não tenha dúvida que vai encontrar um contrato na MK ou em outra gravadora de porte. Harold, alguns cristãos, isso até inclusive amigos pessoais meus, têm uma visão da MK como com os louvorzões, com aquelas coisas que... Eu já vi até o senhor comentando isso na rádio. Eu queria ter essa visão aqui mais ampla aqui no nosso canal. Fala que a MK, por conta dessa questão de cantor, dessa questão comercial, visa justamente o lado comercial e financeiro do que o lado espiritual, digamos assim. E por conta dessa rotina de gravação também, não sei se acontece isso na MK, mas tem que fazer tantos DVDs por ano ou CDs. Me explica um pouquinho, eles estão certos? Estão errados? Como você acha? Eu acho que toda opinião é válida, né? Depende do foco que é visto. A empresa é uma empresa comercial, sim. Agora, o que nós temos, o nosso primeiro compromisso, maior compromisso, é com o reino de Deus. É claro que nós estamos tratando de uma empresa comercial, é uma empresa, né? Se não fosse, seria uma igreja, seria qualquer outra coisa, né? Mas mesmo a igreja precisa de dízimos, precisa de ofertas, né, para sobreviver, para construir os templos, para acomodar a congregação. Então, tudo precisa disso. Agora, nós não, objetivamente, nós somos uma empresa. Nós operamos comercialmente no mercado musical evangélico. Porém, nós somos evangélicos, nós somos crentes e nós temos um compromisso com o reino de Deus, acima de tudo. Tanto a rádio, quanto a MK, quanto as outras empresas. Essa que é uma grande realidade. Agora, como é que é a percepção? Isso eu não sei. Agora, nós temos a preocupação, já falei, né, de cada cantor é um ministério. Milhares de pessoas dão testemunho de conversão através
das músicas desses cantores, através de terem ouvido músicas em momentos especiais. A rádio, quantos ouvintes da rádio se converteram, dão testemunhos permanentes, olha, me converti ouvindo não sei o quê, até o programa do pastor. Então, são instrumentos. Nós somos instrumentos de Deus nessa obra do reino de Deus. Agora, como é que isso é feito? Aí, evidentemente, volto a insistir, somos empresas comerciais sem perder aquele... Exato, você falou muito da questão da participação da sua esposa, a dona Ivelise, não é isso? Foi. Ela faz praticamente a chamada peneira ali, né? É com ela só ou tem posterior, tem outras pessoas que analisam mais? Não, ela faz a peneira, ela escolhe os repertórios, porque ela tem a sensibilidade para isso. Experiência de tem igreja. a preocupação da fundamentação bíblica, essa coisa toda. E depois aí a Marina faz a audição, normalmente, a Marina e outros, os produtores são todos externos, eles fazem então a produção, depois tem a audição, enfim, dentro daquele processo normal de gravação, que não é uma coisa barata, é uma coisa cara. Você sabe que um CD completo vai custar 70, 80 mil reais hoje, isso nós que temos experiência e temos a forma mais barata de fazer o melhor. Você diz isso aí já vinculado no comércio. Já, tá. E o DVD é para 200, 300 e tantos mil reais. Entendi. Então, para ser um DVD, dentro dos padrões de qualidade aceitáveis. Né? Se você quiser fazer uma coisa super... São outros valores. Aí é outra coisa, mas estou falando comercialmente. Então, o investimento é muito elevado. Alto. É muito alto. E quanto a essa questão do louvorzão, que muitas pessoas falam, tá trazendo show para a igreja. Dentro da igreja, né? Desculpe, aí eu vou discordar. O louvorzão é realmente um show. É um palco iluminado, onde se bota agora, recentemente, colocamos mais de 200 mil pessoas lá na Quinta da Boa Vista, para louvar a Deus, criar um espaço de lazer e de louvor, de lazer e de comunhão cristã para o nosso povo, para a nossa juventude. Realmente ali é um show. Ali é um show. Agora, dentro da igreja, não. Aliás, a Rádio 93 tem cultos. Os nossos cultos são cultos com ordem do culto. Nós temos, claro, tem louvor, mas tem a mensagem e tem apelo. Porque normalmente nos nossos cultos vai muita gente que não é crente, convidado. Tem apelo e tem conversão. Todos os cultos são assim. A ordem é traçada entre o senhor e o pastor? Isso. Agora, se existem instituições fazendo culto, ou do culto show, o show dentro da igreja, com certeza não é Rádio 93, não é MK. Isso eu contesto porque eu participo de todas as atividades. Como é que faz um cantor hoje para... eu quero contratar um cantor da MK, um artista da MK. Eu entro em contato com a MK ou vou direto ao... O cantor ele é autônomo independente, ele tem um contrato conosco para distribuição e venda do produto dele. Material dele. É o material dele. Claro, tem um contrato de imagem também, essa coisa toda, a gente cuida disso. Agora, a vida dele, ele tem lá um empresário que cuida da agenda e cuida de tudo, porque o cantor tem que receber cachê, essa coisa toda. Nós não temos nenhuma participação nisso. A porta é estreita, então clica portaestreita.com, fica por dentro do que tá rolando, vai ser... Onde voltaram a se perseguir muçulmanos, voltaram a se perseguir cristãos, onde aqui no Brasil voltamos a fazer muita justiça com as próprias mãos, amarramos pessoas no poste, né, desamarramos, achamos até, se fosse possível, executar essa pessoa em praça pública. Isso é muito triste. O que o senhor tem a me dizer sobre essa violência, em especial aqui que nós somos cariocas? Aí tem vários, você tocou rapidinho, mas tem vários assuntos. Vai lá de cima e termina. Primeiro nós temos um confronto ideológico, né, entre o judaico-cristianismo contra o materialismo ateísta, né, que é falso humanista. O materialismo que vem de Marx, essa coisa toda. Então, isso é um confronto ideológico que se reflete nos confrontos da sociedade. Bom, dentro desse confronto ideológico, existe uma proposta pelos materialistas, né, que reduzem o homem a simplesmente as suas necessidades fisiológicas, e esse materialismo, ao reduzir o indivíduo, ele rejeita uma série de outras questões, como a transcendência do ser humano, etc. E o que acontece? Acontece que eles fizeram um calendário
uma cartilha e um calendário de desconstrução dos nossos valores judaicos cristãos, que são família, igreja, escola, as instituições. Então, quando você fala, mas a sociedade amarra imposto e mata, verdade, que coisa. Por que a sociedade faz isso? Porque esta mesma sociedade desconstruiu, está desconstruindo a autoridade policial. Se a polícia não fosse acusada todos os dias, né, de ir além das suas competências, claro que existem maus policiais, mas a polícia é absolutamente necessária, porque ela é que garante segurança pública. Você já imaginou se a polícia vai para casa, recolhe-se, fazer como querem fazer lá agora, eliminar o auto de resistência da polícia? Daqui a pouco vai ter policial entregando rosa para bandido. Ô, meu bem, pega essa rosinha aqui, leva para você. É assim que essa ideologia materialista quer que as instituições, né, as instituições que garantem a ordem, garantem a segurança da população, sejam desmoralizadas. As Forças Armadas, as polícias militares, as polícias civis, a Polícia Federal, tudo isso tem que ser desmoralizado. Essa guerra bandido, polícia e sociedade. Eu sou do tempo, o Adriano, eu sou do tempo em que bandido tinha medo de polícia. Esse é o normal. Agora não, hoje é tudo invertido, está tudo modificado. Então a sociedade se tornou violenta porque as manifestações da maldade do ser humano, que o homem é dividido entre o bem e o mal o tempo todo. Uhum. O bem que eu não quero, eu faço, mas o mal que não quero, esse eu faço, falou Paulo. É exatamente isso. Então, na medida em que você vai perdendo os valores éticos, os valores morais, etc., você vai dando espaço aos valores amorais. Entendi. Tem uma pergunta da nossa internauta aqui, Beatriz. O que é pior, a inércia da igreja em defesa da família, saindo porque a gente acaba voltando, tendo que tocar em família, ou o ataque da sociedade contra essa instituição, família? O que você acha? A igreja está parada ou ela está atuando? Você não concorda? Eu acho que a igreja tem que ficar mais alerta. Tem que orar, sim, mas tem que vigiar. Isso aí é bíblico, orar e vigiar. E esse vigiar realmente vem com algum retardo. Mas hoje já se nota que está havendo um grande movimento e muito rápido no sentido de alertar as pessoas decentes, as pessoas do bem, sobre o mal que está acontecendo em nosso país e as ameaças à família, à igreja e à escola, principalmente. Ok. Quem é Jesus para você? Bom, Jesus Cristo é o meu Salvador. Foi aquele que me deu sentido à vida. Veja, e eu era já uma pessoa que poderia se considerar vencedora, mas ele me deu a consciência da minha vitória. O que é a igreja para você? A igreja, na realidade, para mim, eu vejo a igreja como algo muito além das paredes do templo. A igreja, realmente, para mim, é o corpo de Cristo. Deputado, quero agradecer muito sua presença aqui no portaestreito.com. Espero que os internautas tenham elucidado suas questões aí, e que não tiver também, que possa procurar pesquisar mais. Tem o site do harolddeoliveira.com.br. Lá tem toda essa fonte de pesquisa nossa, foi lá, a gente viu em todo o histórico da vida dele, tem um histórico bastante vasto aí para você parar, dar uma lida também e conhecer mais o Harold de Oliveira. Harold, eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá? Foi um prazer enorme, que Deus abençoe vocês. Amém. O que mais me preocupa nos dias de hoje, o meu motivo de grande inquietação, é o acelerado avanço das ideologias de desconstrução. Desconstrução da família, desconstrução da igreja, desconstrução dos currículos escolares, desconstrução das instituições democráticas, enfim, desconstrução das liberdades que o indivíduo precisa, que o ser humano precisa. O que me preocupa é que essas ideologias, elas são reducionistas, elas reduzem a importância do ser humano às suas necessidades fisiológicas. E nós
somos seres feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos o corpo físico, nós temos a alma e nós temos o espírito. Portanto, nós somos transcendentes. Temos que ter essa característica transcendental que essas ideologias ateístas tendem a massacrar, a reduzir. Isso não serve para nós, não serve para a igreja. E nós temos que reagir. Alerta, Brasil. Alerta, igreja brasileira. Isso mesmo. Bem, ok aqui. Tá ok aqui. Deixa eu falar só um pouquinho, Harold. Faz o teste. O tricolor, é claro, né? Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo.